Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Júlio Casares. Na tarde dessa quarta-feira, pouco antes de eu gravar esse vídeo, o presidente divulgou uma carta anunciando sua renúncia à presidência do Tricolor. Na última sexta-feira, o Júlio havia perdido em reunião do Conselho Deliberativo com 188 votos, abriu-se um processo de impeachment contra ele. E esse impeachment seria confirmado pelos sócios em 30 dias. Já havia, inclusive, uma data para votação dessa questão. Diante desse cenário e com a investigação policial apertando o cerco, o Júlio escreveu o seguinte, abre aspas, renuncio à presidência para preservar minha saúde e proteger minha família. Ao São Paulo, meu amor de infância e da minha vida, jamais renunciarei. Renuncio sim ao ambiente de conspiração, distorções, mentiras e disputas de poder que ultrapassaram os limites democráticos e tentaram manchar trajetórias, biografias e a própria história do clube. Despeço-me com respeito, gratidão e amor permanente por essa instituição que sempre honrarei. Importante registrar que nessa quarta-feira, antes dessa carta de renúncia, houve uma operação da Polícia Civil nas casas de Mara Casares, Douglas Schwartzman e Adriana Prado, por conta daquele episódio envolvendo a venda de camarotes. Apreenderam, por exemplo, na casa da Mara Casares, documentos, computadores e R$20 mil em dinheiro. Promotor do caso disse em entrevista nessa quarta-feira o seguinte, abre aspas, já conseguimos fazer uma primeira avaliação e tomamos pé de coisas que confirmam o que nós já sabíamos. O esquema de arrecadação e prejuízo para o São Paulo abrange um período de tempo muito maior e com mais pessoas do que a gente supunha. E aqui vem a parte mais importante. Em resumo, o estádio do Morumbi foi transformado numa gigantesca máquina de caça-níqueis. Como você vê toda essa história, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E a busca do São Paulo por um camisa 10 segue complicada. Nas últimas horas, o Tricolor procurou o Bahia, sugerindo o empréstimo com opção de compra por Cauli. A resposta do Bahia foi negativa. O Tricolor de Aço só topa negociar o Cauli em definitivo. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 28 milhões e meio de reais. Dá para dizer que a pedida do Bahia foi superior a essa. O São Paulo não tem capacidade financeira para fazer esse tipo de investimento e dá para colocar o Cauli como descartado. Temporada passada do meio atacante, 63 jogos, 4 gols e 6 assistências. A verdade é que o Cauli perdeu espaço no time do ano passado em relação a 2024. Quero lembrar ainda que o São Paulo ainda usou nas tratativas com o Bahia a lembrança de que no ano passado topou emprestar o Rodrigo Nestor com opção de compra para o Bahia. Não funcionou esse argumento e as tratativas estão encerradas. São Paulo que ainda tenta fechar com o Zenon. Kevin Zenon é um meio atacante argentino do Boca. Negócio do Boca com o Alavés foi fechado, mas a TIC Sports afirma que o Zenon recusou a última proposta do clube espanhol. E o negócio, por enquanto, melou. Julian Fernandes é um alvo do São Paulo. Tricolor mandou proposta para o New York City de empréstimo com opção de compra e aguarda por uma resposta. O Alan segue nos planos do São Paulo e mais do que isso, faz força para trocar o Flamengo pelo Tricolor, mas ainda não existiu qualquer avanço nessa negociação. E o Corinthians está tentando atravessar o São Paulo para ficar com um dos destaques da Copa São Paulo de juniores. Eu me refiro a Luiz Fernando, lateral e ponta, de 19 anos de idade, que tem feito grande participação com a camisa do Ibrachina na Copinha. Ele tem 7 partidas, 2 gols e 2 assistências, as 2 assistências que garantiram a classificação do Ibrachina contra o Palmeiras por 2-1 na última segunda-feira. Foi também o Luiz Fernando que marcou o gol da classificação contra o Internacional em outro mata-mata. Antes de gravar esse vídeo, consultei Ibrachina e São Paulo para entender como é que estava essa negociação. Antes da Copinha, São Paulo e Ibrachina fecharam um contrato de empréstimo com opção de compra. Esse contrato está assinado, mas não foi confirmado pelo BID, Boletim Informativo Diário. No momento do acordo e da assinatura, vale a lembrança, a janela de transferência estava fechada. Importante registrar que, com a grande participação do Luiz Fernando no torneio, surgiram vários interessados com propostas oficiais. Hoje, um deles é o Corinthians, que tenta atravessar o São Paulo aplicando um chapéu no tricolor. Qual a chance de o São Paulo perder esse negócio? Vale a lembrança de que houve um impeachment no tricolor. Júlio Casares está afastado
Enquanto esse processo de impeachment não é confirmado pelos sócios, Harry Macis é quem responde pelo tricolor. E se o São Paulo não levar adiante a história, é possível que o atleta acabe se tornando reforço do Corinthians. Se o São Paulo confirmar o interesse, o que pode acontecer é o Ibrachina tentar mudar as condições desse empréstimo, exigindo que o São Paulo faça a compra do atleta que vive ótima fase e se mostrou bem interessante. Só para completar, registrar também que antes da Copinha o São Paulo já havia fechado a compra de 20% de um atacante chamado Antony, 17 anos de idade. Ele arrebentou no Campeonato Paulista Sub-17, mas esse menino, até por ser mais novo, não foi utilizado na Copinha. Quero te contar que o São Paulo fechou nessa segunda-feira a venda de Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 100 mil reais. O tricolor ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Nicola, por que vendeu tão barato um jogador de 21 anos de idade? O problema é que o São Paulo, durante toda a temporada passada, não conseguiu estender o contrato do Rodriguinho, que se encerrava em 31 de dezembro desse ano. Diante desse cenário, era pegar os 3 milhões de dólares agora ou correr o risco de ver o Rodriguinho assinar um pré-contrato com o Red Bull Bragantino ou com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior e sair de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Para não correr esse risco, São Paulo preferiu ficar com os 16 milhões e 100 mil reais. Parte desse dinheiro deve ser utilizado para a contratação de um meia atacante. O São Paulo entende que precisa de um camisa 10 e Kevin Zenon, que joga no Boca Juniors, e Julian Fernandes, do New York City, são duas das principais possibilidades. Só para completar, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte são paulina para saber se o Flamengo já fez proposta por Marcos Antônio. Até agora não houve avanços nessa história. Com o novo presidente, dá para imaginar demissões em massa no São Paulo? Essa é a pergunta que quase todo torcedor tricolor tem se feito desde a última sexta-feira, quando Júlio Casares foi afastado com a abertura de um processo de impeachment e Harry Macis, que era então seu vice, embora havia se tornado opositor, assumiu a presidência de forma interina. Nessa mesma sexta-feira, o Macis deu seu primeiro discurso como presidente, assegurando que quer pagar salários em dia, quer voltar a fazer o São Paulo honrar a camisa e a bandeira, brigando por títulos. Pois bem, durante o fim de semana, especialmente no sábado, ele conversou com uma série de lideranças e funcionários do São Paulo e deu a impressão de que fará poucas mexidas nesse primeiro momento. Tudo para evitar ainda mais turbulência no clube. Uma das poucas novidades que a gente deve assistir nos próximos dias é a indicação do Macis de um conselheiro, alguém próximo a ele, que fará ou se tornará o diretor de futebol, para atuar ao lado do Rui Costa, aquele cargo estatutário sem qualquer compensação financeira que foi ocupado durante a maior parte da gestão do Júlio Casares por Carlos Belmonte. Esse nome ainda está sendo guardado a 7 chaves, mas a tendência é que a gente tenha uma nova figura no departamento de futebol. Ainda assim, Rui Costa segue como executivo de futebol e poucas mudanças serão feitas nos departamentos que acompanham o presidente, mesmo com a saída de Júlio Casares. O pessoal da oposição esperava uma mexida, reformulação grande logo de cara. O Macis pretende ser um pouco mais conservador nesse primeiro momento, até para não gerar ainda mais ruído num time do São Paulo que encontra dificuldades dentro e fora de campo com dívidas astronômicas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, prometo voltar para deixar você super bem informado, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.